Fala galerinha Pythonica, tudo bem? Hoje é dia de falarmos sobre ciência de dados na nossa newsletter semanal chamada Data Insights Weekly e também lá no nosso artigo no Medium. E hoje eu trato do assunto de Prompt Engineer ou engenharia de prompt, especificamente na área de dados, na área de ciência de dados. Quando você utiliza uma IA para ajudá-lo nas suas tarefas, nos seus afazeres, nas suas ações ali rotineiras do seu trabalho, muitas vezes nós utilizamos a IA de uma maneira equivocada. E saber o que perguntar e como perguntar para a inteligência artificial passou a ser até uma área de pesquisa chamada de Prompt Engineer ou engenharia de prompt. Eu vou aqui resumir isso para vocês, mas entendam que é uma área de pesquisa, ou seja, tem muita coisa a mais. Mas pelo menos se você utilizar esses 5 passos para realizar a sua busca, a sua pergunta para a inteligência artificial, os seus resultados vão ser muito melhores. Vamos ver então quais são esses 5 elementos necessários na maioria das perguntas que você vai fazer para a inteligência artificial. Essa tabela então resume o que eu quero transmitir para vocês nesse vídeo de hoje. Então aqui, primeiro você deve começar com um objetivo claro do que você quer. Então defina claramente o que você quer que o modelo, a IA, faça para você. Então, por exemplo, aqui, explique o conceito de regressão linear com exemplos. Mas dá para melhorar? Sim, com certeza. Você pode contextualizar, ou seja, dar um contexto para que a IA siga uma linha de raciocínio. Então aqui, explique o conceito de regressão linear usando, olha só, a previsão de variáveis numéricas com exemplos na análise de preços de imóveis, ok? Então, olha, eu já defini, limitei qual é o cenário que eu quero que a IA me prepare. Posso melhorar? Sim. Formato esperado, ou seja, como que eu quero que essa inteligência artificial me mostre o resultado. Então, olha lá, eu vou especificar o formato desejado para a resposta, como parágrafo ou código. Então, olha só, estou refazendo, melhorando, o prompt. Explique o conceito de regressão linear em um parágrafo, ou seja, eu estou limitando lá, eu quero que ele mostre bem resumido para mim. E forneça um exemplo de código Python que ilustre o uso desse conceito na análise de preço de imóveis, ok? Então, olha só, eu restringi a um parágrafo e agora eu quero que ele gere um código em Python que mostre isso para mim. Dá para melhorar? Sim, eu posso adicionar alguns detalhamentos adicionais aqui, Então, adicione detalhes ou restrições como a linguagem ou complexidade da resposta. Então, lá, explique o conceito de regressão linear em um parágrafo e forneça um exemplo de código Python, que ilustre o uso desse conceito da análise de preço de imóveis utilizando, olha só, uma biblioteca específica chamada Scikit-learn. Então, eu estou sendo mais específico ainda. Posso melhorar? Esse último passo pode ou não existir essa necessidade. Se você está satisfeito até aqui, beleza, mas você pode ainda pedir para que ele forneça também sugestões, por exemplo, de como melhorar a precisão da previsão do exemplo do código, caso não fique tão preciso. Então, essas instruções de refinamento aqui, eu vou então sugerir ajustes ou perguntas complementares para o modelo em si. Então, vejam, eu parti de uma pergunta muito simples, o que é regressão linear, e cheguei numa pergunta um pouco mais elaborada, direcionada, contextualizada. Isso vai me permitir uma resposta da inteligência artificial muito melhor. Vamos ver um exemplo? Olha só, eu vou pegar esse contexto mesmo aqui, vou utilizar uma IA gratuita e vamos ver como que ele vai se comportar com as duas perguntas. Então, eu vou escolher aqui o Gemini, ou Gemini, que é a inteligência artificial do Google. E vou dar 2 exemplos de prompt para eles. Aqui, explique o que é regressão linear, é o primeiro, e depois aquele um pouco mais elaborado que nós desenvolvemos. Vamos ver? Então, o primeiro exemplo aqui, eu estou passando aqui para eles, explique o que é regressão linear. Vamos ver? Então, vejam, ele explicou aqui o que é regressão linear, falou aqui dos conceitos chaves, o tipo de regressão linear, que é simples e a múltipla, algumas aplicações de regressão linear, um exemplo prático, e aí ainda um resumo. Então, vejo que ele explicou que sim, explicou. Foi o mais genérico possível, tentando abarcar todas as possibilidades. Agora, vamos dar uma olhadinha, aquela que eu quero direcionada para ciência de dados, especificamente utilizando uma biblioteca específica, que é a Scikit-learn, e eu quero um exemplo de código. Vamos ver como que ele se comporta. Então está aqui o nosso prompt, vamos ver agora como que ele se comporta.
Então vejam, né, que a resposta dele foi muito mais precisa e direcionada lá. Ele explicou em um parágrafo o que é regressão linear, me mostrou aqui um código Python, né, que vai permitir criar, né, um modelo de regressão aqui utilizando o scikit-learn, né, tá aqui, ó, ele está utilizando o scikit-learn aqui, né, para a criação do modelo, né, utilizando regressão linear. Tá passando alguns dados aqui que ele vai utilizar para criar o modelo, e ao final aqui ele está mostrando, né, como que foi o comportamento desse modelo preditivo aqui. Muito bem. E aí, eu perguntei para ele, né, como que eu posso melhorar. Então tá aqui, ó, as indicações de como melhorar a precisão deste modelo aqui que nós estamos utilizando. Ok? Então vejam que está muito mais direcionado. A primeira, né, aqui, ela pode estar mais abrangente, mas aqui eu pedi para que ele direcionasse especificamente para um fim específico. Então ele foi muito mais preciso, muito mais direcionado, muito mais contextualizado. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, né, dessa dica aqui de Prompt Engineer, né, utilizando essas 5, pelo menos, essas 5 etapas. Como eu falei para vocês, é uma área agora de pesquisa, o Prompt Engineer, então tem muito mais, né, a ser utilizado em um processo de desenvolvimento de um prompt mais específico. Eu mostrei aqui um exemplo muito simples, mas que pode melhorar muito, né, a sua resposta, né, o que você espera que a inteligência artificial te proporcione, te dê como resultado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e se gostou e quer receber, né, a newsletter, né, que é um e-mail que nós enviamos para vocês todos os dias com um artigo, uma notícia especificamente de várias áreas, né? Por exemplo, amanhã nós vamos falar sobre inteligência artificial na nossa newsletter, no nosso artigo lá no Medium, tá ok? Então, se você quiser, né, receber de madrugada aí, né, este e-mail, então você acorda, quando abre o seu e-mail, você já tem ali o artigo, né, essa newsletter para você ler, né, sobre um assunto específico, né? São 4 assuntos que nós trabalhamos ao longo da semana. Então, amanhã é dia de inteligência artificial e eu vejo vocês lá. Então, se inscreve lá, pypro.com.br, e se você gostou, né, dessa dica aqui, deixa aí nos seus comentários como que você faria, né, para melhorar esse prompt, né? Tem muito, né, para ser melhorado, muitos mais elementos, né, a serem utilizados, mas deixa aí nos seus comentários o que você achou, se melhorou, né, também a sua busca, né, utilizando dessa forma. Então é isso, vejo vocês, bora Pythonar, tchau!